Salmo 51:6 diz assim: Tu desejas sinceridade no íntimo, ensina-me sabedoria no coração. Só esse versículo. Agora baixa a sua cabeça, fecha os seus olhos para nós podermos entrar no momento da palavra. Espírito Santo, nós clamamos para que o Senhor venha aqui no nosso meio. Nós queremos mais de Ti, nós queremos mais intimidade com o Senhor, nós queremos mais conhecimento da Tua palavra. Vem alinhar aquilo que precisa ser alinhado, vem ajustar aquilo que precisa ser ajustado, vem tirar de nós aquilo que precisa ser retirado, Senhor Jesus. Nós fizemos esse tempo de jejum em unidade como igreja, Papai, onde a grande maioria participou, porque nós queremos mais de Ti, mais da Tua graça, mais do Teu poder, mais do Teu amor, mais do Teu sobrenatural. Então vem falar conosco, Papai, nesse último dia de jejum. Vem com o Teu poder, Senhor Jesus. Essa é a nossa oração. Vem com o Teu manifestar no meio de nós. Que o Senhor possa mesmo me usar como um canal de bênção nessa noite. Eu declaro que eu não tenho nada para entregar para os meus irmãos, mas que através do Teu Espírito que me capacita eu consigo trazer a palavra. Então manda os Teus anjos ao nosso redor. Manda, Senhor Jesus, mesmo as Tuas muralhas de fogo ao nosso redor, para que o Senhor nos guarde, nos proteja, que o Senhor venha levar todo o pensamento cativo ao Senhor agora, que os Seus olhos, Papai, que os nossos olhos sejam levados ao Senhor, para que a gente não fique olhando para o lado, nem para a direita, nem pela esquerda, mas que a gente receba a palavra dessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Deixa eu pôr água aqui, gente, que eu acho que eu estou ficando minha garganta está ficando zoada. Então vamos lá, pessoal. Em Salmos 51:6, como nós lemos, diz: Tu desejas sinceridade no íntimo, ensina-me sabedoria no coração. Aqui é um salmo onde nos ensina que o Senhor, Ele deseja a sinceridade na mais íntima e profundidade, no mais íntimo e profundo relacionamento com Ele, e que Ele nos ensina a sabedoria que para o nosso coração fazer as coisas corretas. E eu recebi essa palavra desde o começo do jejum, e eu falei com o pastor que eu gostaria de pregar sobre isso, e aí ele falou durante a semana: pastora, a missão é com você. E aí eu falei amém, eu falei amém, mais ou menos amém, porque meu marido prega absurdamente, maravilhosamente bem, e eu fico me comparando, mas o Senhor, Ele me usa da maneira como Ele quer. E aí eu falei para ele que é uma palavra de correção para nós. E para mim, primeiro vem sobre mim, porque o Senhor falou comigo, mas Ele pediu para trazer para a igreja. E como é o último dia de jejum, é algo que eu quero que você preste bastante atenção, para que você não seja roubado e que para você não acabe esse jejum da mesma maneira que você começou. Como a dona Clarice deu o testemunho, Deus, Ele quer nos levar para outro nível de intimidade, Ele quer nos levar para outro nível de conhecimento da palavra dEle, de intimidade com Ele. Então, que a sinceridade do nosso coração, ela possa mesmo receber a palavra que vem do Senhor hoje, amém? Então abra comigo em Daniel 1, para nós começarmos aqui. A gente vai ler sobre algumas histórias aqui, na realidade 2 histórias, e depois nós vamos fazer um paralelo. E aí eu quero que vocês entrem na minha linha de raciocínio, para que a gente possa ser ali ajustado pelo Senhor, amém? Então Daniel 1 diz assim, Daniel 1:1, deixa eu dar um gole de água. No 3º ano, no reinado de Joaquim, em Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e cercou a cidade. Aqui vocês entendem que o cercou a cidade é que Nabucodonosor foi até Jerusalém e ele armou uma guerra ali. Ele armou um círculo em volta da cidade para tomar a cidade, tá bom? O Senhor, Ele lhe deu vitória sobre Joaquim, rei de Judá, e permitiu que levasse para a terra da Babilônia alguns dos utensílios sagrados do templo de Deus. Nabucodonosor os colocou na casa do tesouro de seu Deus. O rei ordenou que Aspenaz, o chefe de seus oficiais, trouxessem ao palácio alguns dos jovens israelitas da família real e de outras famílias da nobreza. O rei Nabucodonosor ordenou para que o chefe de seus oficiais raptasse, sequestrasse, pegasse do povo de Jerusalém alguns dos moços, alguns dos jovens, para trazer para o rei, para o reinado dele. Até aí todo mundo ok. Disse o rei:
Escolha somente rapazes saudáveis e de boa aparência, que sejam instruídos em diversas áreas do conhecimento, que tenham entendimento e bom senso e sejam capacitados para servir o palácio real. Ensine a esses homens a língua e a literatura da Babilônia e até aqui. O rei determinou que recebessem de suas próprias cozinhas uma porção diária de alimento e vinho. Os rapazes seriam treinados durante 3 anos e depois passariam a servir o rei. Daniel, Ananias, Misael e Azarias, todos da tribo de Judá, estavam entre os escolhidos. O chefe dos oficiais lhes deu os novos nomes babilônicos. Daniel passou a ser chamado de Beltesazar, Ananias de Sadraque, Misael de Mesaque e Azarias de Abidnego. Daniel, porém, decidiu não se contaminar com a comida e com o vinho que lhes tinham dado na Babilônia, né? Então aqui, só para dar mais uma explicação, o rei ele solicitou que fossem pego do reino de Jerusalém alguns dos jovens mais bem instruídos, mais fortes e mais capazes, e que fossem levados ali para o reinado dele. E ali esses jovens, eles seriam treinados conforme a cultura babilônica para servir a esse rei. E eles não foram por boa vontade, tá? Eles não escolheram estar lá. Eles foram levados pelo chefe do palácio ali, pelo chefe, né, dos oficiais do rei Nabucodonosor. Eles foram literalmente sequestrados ali da terra deles. Eles foram levados para um lugar onde eles não queriam estar, onde eles seriam inseridos em uma cultura que não era deles, e eles ainda teriam que comer comidas que não eram a deles. Até aí, beleza? Só que Daniel, ele decidiu não se contaminar com a comida nem com o vinho que lhe foi oferecido. E aí ele pediu permissão, aqui no versículo 8 ainda, Daniel pediu permissão ao chefe dos oficiais para não comer desses alimentos, para fim de não se contaminar. Deus havia feito com que o chefe dos oficiais mostrasse compaixão e simpatia pelo Daniel. Até aí. Então, conforme eu dei uma explanação aqui, uma explicação simples, Daniel, ele escolheu não se contaminar. Ele escolheu viver aquilo que restava ainda de Jerusalém, aquilo que ainda restava da cultura dele. Ele resolveu não se contaminar com o que a Babilônia estava provendo, estava permitindo ele viver. E aqui no livro de Daniel, nós não vamos ler ele inteiro, mas Daniel e esses 3 amigos, eles passam por diversas situações. Eles ali são jogados na fornalha, né? A gente vê que eles escolhem depois não se prostrar diante ali da escultura. E a gente vê coisas maravilhosas que o Senhor fez com esses 4 amigos que foram levados ali para a Babilônia. E mesmo diante da onde eles estavam, da situação que eles estavam vivendo, de tudo que eles estavam passando, eles escolheram servir ao Senhor. Então eu quero que vocês guardem que Daniel, ele foi obrigado a ir para um lugar onde ele não queria estar. Ele foi obrigado a entrar numa cultura onde ele não queria estar, mas mesmo assim ele escolheu não se contaminar, certo? Nós estamos em Daniel, e agora eu peço que você abra lá em Atos, para a gente poder ler junto também, e aí vocês vão entrando aqui na minha linha de raciocínio. Atos 5, tá? Versículo 1. Atos 5:1 diz assim: Havia, porém, um homem chamado Ananias, que com sua esposa Safira vendeu uma propriedade, levou apenas parte do dinheiro aos apóstolos, mas com a aprovação da esposa. Ananias levou sozinho, ou ele pediu a permissão da esposa e eles entraram em comum acordo e levaram ali o dinheiro até os apóstolos? Aqui o texto fala explicitamente que eles entraram em comum acordo e ele levou parte do dinheiro aos apóstolos com a aprovação da esposa. Continuando, afirmou que aquele era o valor total e ficou com o resto. Versículo 3. Então Pedro disse: Ananias, porque você deixou Satanás encher seu coração, você mentiu para o Espírito Santo quando guardou parte do dinheiro para si. A propriedade era sua para vender.
ou não como quisesse. E depois de vendê-la, o dinheiro também era seu para entregar ou não. Como pôde fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para nós, mas você mentiu para Deus. Versículo 5. Assim que Ananias ouviu essas palavras, caiu ao chão e morreu. Um grande temor se apoderou de todos que souberam o que havia acontecido. Então alguns jovens se levantaram, envolveram o corpo num lençol e levaram para fora e depois o sepultaram. Cerca de 3 horas depois, sua esposa entrou, sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou: foi esse o valor que você e seu marido receberam pelo terreno? Ela respondeu: sim, esse foi o valor. Então Pedro disse: como vocês puderam conspirar para pôr à prova o Espírito do Senhor? Vejam, os jovens que sepultaram seu marido estão logo ali, perto da porta, e também levarão você. No mesmo instante, ela caiu do chão e morreu. Quando os jovens entraram e viram que ela estava morta, levaram seu corpo para fora e a sepultaram ao lado do marido. Um grande temor se apoderou de toda a igreja e de todos que souberam desse acontecimento até aí. O título da palavra é esse aqui, ó. Nada escondido, tudo no altar. O livro de Atos, para quem ainda não leu, eu quero dar um panorama para vocês aqui. Em Atos 1, Jesus, ele tinha já sido sacrificado e ele já tinha retornado. E em Atos 1, Jesus passou 40 dias com os apóstolos, explicando as coisas dos céus, explicando as coisas que iriam acontecer, derramando promessas ali sobre os apóstolos. E depois de 40 dias ele voltou aos céus e ele deixou ali a promessa de que haveria um consolador, que haveria alguém ali constantemente com os discípulos que seria o Espírito Santo. Em Atos 2, nós temos ali a descida do Espírito Santo, como nós conhecemos como a vinda de Pentecostes. Nós temos ali toda a pregação de Pedro, onde 3.000 pessoas foram convertidas e elas se batizaram. A igreja primitiva, que ela é descrita em Atos, é uma igreja que vivia um tempo de milagres, de sinais, de maravilhas, onde o mover do Espírito Santo era constante sobre eles. O Espírito, ele não eliminou a necessidade de santidade naquele tempo. Na realidade, eles buscavam, os discípulos, os apóstolos, aqueles que se convertiam, eles entravam no lugar de conhecimento de Jesus e eles buscavam intimidade cada dia mais e mais. E conforme você crescia em intimidade, você recebia mais do Espírito Santo. Mas também com a intimidade e com o fato de ser cheio do Espírito Santo também vinha a responsabilidade. Nós aqui que fizemos esse jejum, nós que fizemos esse propósito com o Senhor, nós que nos colocamos diante do Senhor durante esse tempo, não existe em nós só mais intimidade, mas existe em nós também mais responsabilidade com aquilo que é do Senhor. Nós queremos sim viver milagres, nós queremos sim viver o sobrenatural, nós queremos sim viver as maravilhas, mas a responsabilidade está maior em nós, porque nós vamos ser um canal do Senhor para essa terra. Deus, ele não vai usar aquele que não tem responsabilidade com o que ele nos dá hoje. Deus, ele não vai nos usar com aquele que não tem responsabilidade com o Espírito Santo. É isso que eu quero trazer. Isso que o Senhor falou comigo nesses 21 dias, Ele não vai trazer o sobrenatural para aqueles que menosprezam, que desprezam e que tratam o Espírito Santo de qualquer maneira. E nós entramos num lugar onde Ele quer que nós avancemos, mas com os nossos pecados nós não vamos conseguir. O Senhor, Ele fala para essa igreja, Bola de Neve de Guararema, o que está oculto tem que ser revelado. O que está oculto tem que ser revelado, porque não adianta a gente orar e fazer jejum, porque o oculto, ele precisa ser revelado para que a graça e o poder do Senhor venha sobre nós.
Chega de coisas escondidas, chega de pecados escondidos. Eu não sei qual que é o seu pecado, eu sei quais são os meus. Eu não sei se é a preguiça, eu não sei se é a soberba, eu não sei se é o orgulho, eu não sei se é a pornografia, eu não sei se é o álcool, não sei se é sexo fora do casamento, eu não sei qual que é o seu pecado, mas se você andar de qualquer maneira com o Espírito Santo, talvez aconteça assim como Ananias e Safira. Talvez você não morra, tá, gente? Eu não quero colocar medo em você, mas talvez você vai ser levado da presença do Espírito Santo de tal maneira, e aí você vai ser lá como está em Apocalipse, você não vai ser nem quente, nem morno, nem frio, você vai estar numa mornidão achando que está tudo bem, porque o pecado ele te dominou. O pecado ele entrou dentro de você e você acha que está tudo bem do jeito que está. Mas nessa noite, nesse último dia de jejum, nesse 2026, onde nós recebemos tantas palavras proféticas, é um tempo de ajuste, é um tempo de você se levantar como filho do Senhor, como cheio do Espírito Santo para viver o sobrenatural. Ananias e Safira, eles não caíram por falta de fé. Eles estavam vivendo o sobrenatural ali em Atos. Eles viram as coisas sobrenaturais que estavam acontecendo em Atos. Eles viram os milagres, eles viram os surdos ouvindo, eles viram mancos andando, eles viram o sobrenatural acontecendo, mas o que eles escolheram foi mentir para o Espírito Santo. Mentir, eles entraram em comum acordo e eles mentiram ao Espírito Santo fingindo que estava tudo bem. Eles não esconderam somente de homens, porque eles chegaram ali para os apóstolos, eles chegaram ali para Pedro e falou: não, é esse valor, é isso que eu vendi, é esse valor que eu tenho que dar. Aí depois veio a Safira e falou: não, foi esse valor mesmo. E Pedro, ele fica indignado e fala: por que vocês escolheram mentir? Era seu valor, era seu terreno. Por que você escolheu mentir para o Espírito Santo, sendo que ninguém te pediu nada? Você fez pela sua vontade. E por que nós escolhemos mentir diariamente ao Espírito Santo, sendo que Ele está ali disponível para nos ajudar a vencer o nosso pecado? O Espírito Santo, Ele quer sim que nós demos liberdade para Ele. Aqui, como nós lemos em Salmo 51:6, Ele deseja sinceridade do nosso íntimo. Ele deseja a sinceridade do nosso íntimo para que nós vencemos os nossos pecados. Como a dona Clarice falou, ela foi sincera. Não que eu não dizimava, mas eu tinha ali algumas coisas, algumas questões. E aí, qual é o seu limite? Qual é o seu pecado? Talvez hoje a gente ainda está em janeiro, é o 4º domingo do mês e você já está cansado de servir. Talvez você está aqui, ou você tem alguma questão com o seu pastor e com a sua pastora e está ali deixando criar uma raiz dentro do seu coração. Talvez você ainda não tenha um irmão com quem desabafar aqui na igreja, não tenha um amigo para você falar: ora por mim. O que te impede de avançar em intimidade com o Espírito Santo? Pedro, ele deixa claro, como eu falei, a propriedade era deles, o valor era deles, era livre. Eles não precisavam fazer aquela oferta, assim como nós não precisamos andar em santidade. É uma escolha minha e sua andar em santidade. Deus, Ele não nos obriga a nada. Ele não nos coloca num lugar de cruz para nós sermos crucificados, porque Jesus já morreu na cruz por nós. Mas Ele deseja de nós a sinceridade e a santidade. E o porquê que é tão difícil? Por que é tão difícil? Por que muitos de nós fizemos ali um jejum e só fizemos uma dieta e não entramos num lugar de oração? Por que foi tão difícil fazer Daniel? Por que é tão difícil matar a nossa carne? Deus, Ele nunca exige algo que Ele não vai nos ajudar a cumprir. Nem sempre aquilo que nós julgamos difícil ou inacessível é difícil e é inacessível para o Senhor. O jejum foi um divisor de água para nós, amém? Eu já estou pensando que o ano que vem a gente vai ter que fazer de novo, talvez no meio do ano de novo, porque foi algo sobrenatural que aconteceu na nossa igreja, na nossa casa, na nossa família. O Espírito Santo, ele estava ali disponível todos os dias, e só não sentiu isso quem não quis. Só não sentiu o Espírito Santo de
diariamente quem não quis, quem não se posicionou, quem não se colocou diante do Senhor, quem não se sacrificou para entrar nas lives. Para nós também foi sacrifício, gente. Eu também cozinhava para meus filhos comida, carne e tudo mais. Eu fui no bingo não, gente, perdão. No culto de mulheres em Jacareí teve bingo. E aí eu ganhei 2 barronas de chocolate. Eu falei, Jesus, que vontade de comer. Tá lá na minha geladeira antes de sair para vir para a igreja. Eu coloquei em cima da mesa, porque vai estar na temperatura ambiente boa. Eu vou chegar em casa, depois que eu comer carne abençoada do meu irmão, e eu vou comer aquele chocolate com uma vontade que vocês não estão entendendo. Em Hebreus 12:6 diz assim: pois o Senhor corrige a quem ama e disciplina quem aceita como filho. Nós precisamos aceitar que nós somos filhos de Deus e que Ele quer nos disciplinar. Ele quer que nós avancemos em intimidade com Ele. Eu sempre falo isso. Ele quer mais liberdade no nosso coração, Ele quer liberdade na nossa mente. Deus não nos matou, não matou Ananias e Safira por falta da oferta. Deus não precisa do nosso dinheiro, Ele precisa do nosso comprometimento, Ele precisa da nossa vontade, Ele precisa do nosso esforço. Deus não os julgou por falta de arrependimento, Ele julgou por falta de arrependimento e por falta de verdade. E aí eu quero que você analise o seu coração hoje e olhe para dentro de você o que falta arrependimento, o que falta verdade dentro de você. O Espírito Santo, ele estava ensinando em Atos a igreja a nascer. Atos foi ali a igreja primitiva, foi onde tudo começou, aonde as coisas estavam mais vivas, aonde as coisas estavam mais fervorosas. E mesmo diante de todos os milagres que eles viam, eles escolheram se contaminar. Diferente de Daniel. Eu falei que a gente ia fazer 2 paralelos. Daniel, ele estava num lugar impuro, ele estava numa cultura impura, ele estava no meio de uma bagunça, ele estava ali totalmente num lugar onde até a comida e o vinho que queriam dar para ele teve que recusar, e ele escolheu não se contaminar. E nós, dentro da igreja, temos acesso a tantas coisas. O Espírito Santo está aqui tão disponível, mas nós escolhemos nos contaminar. Eu choro porque queima isso dentro de mim, porque nós menosprezamos o Espírito Santo. Nós menosprezamos Jesus, que quer fazer tantas coisas no nosso meio. Esse jejum foi algo sobrenatural, e desde o começo ele me falava, o Espírito Santo me falava, os pecados ocultos têm que ser liberados, os pecados ocultos têm que ser mostrados. Nós não podemos viver na mesmice, a nossa mente ela tem que ser entregue ao Senhor. O Espírito Santo, ele deseja que nós entremos num lugar onde a santidade ela não é performance. Ananias e Safira, eles foram lá de boa vontade não, eles foram ali se mostrar. Nossa, olha aqui, eu vendi o meu terreno e eu tenho um dinheiro para ofertar na casa do Senhor. Olha aqui, eu tenho uma propriedade que eu vendi e eu quero aqui ofertar diante do Senhor. Mas eles não fizeram de coração, eles fizeram uma performance. E quantos de nós às vezes estamos dentro da igreja vivendo de performance em performance e não entramos no lugar de intimidade verdadeira com o Senhor? Não existe discipulado verdadeiro sem correção. Não existe discipulado verdadeiro sem correção. A nossa igreja, Bola de Neve de Guararema, nunca vai deixar de corrigir aquele que nós amamos. Nós nunca vamos deixar você estar na mesmice. Se você quiser estar, eu e o pastor, nós vamos lavar as nossas mãos. Porque nós vamos trazer aqui do altar sempre o que o Espírito Santo falar para nós. A verdade da palavra, a verdade daquilo que é o Evangelho, a verdade de que você precisa viver em santidade sem performance. Eu preciso viver em santidade sem performance. Não é porque eu sou pastora, não, que eu sou top, de maneira nenhuma. Eu tenho também os meus dias maus. Mas a igreja tem que avançar em santidade para viver o novo em 2026. Em verdade da palavra, em verdade do conhecimento de quem Jesus é. Não só de ouvir falar, de vir aqui no culto esquentar a cadeira. Daniel, ele não reagiu à pressão. Ele tinha uma decisão interna.
mesmo em tempo ruim, mesmo no cativeiro, mesmo em cultura pagã. A santidade não depende do ambiente, depende da decisão do coração. A santidade depende da minha decisão e da sua decisão. Jejum e oração não eram fuga. O nosso jejum e a nossa oração não é fuga, ele é posicionamento espiritual. Nós nos posicionamos para viver um novo tempo de 2026. Nós cansamos das coisas velhas que se passaram, nós queremos o novo. Daniel, ele orava 3 vezes por dia, mesmo sendo proibido. E nós oramos quantas vezes por dia, tendo a liberdade que nós temos? Daniel, ele optou por não ir para a cultura pagã. E nós quantas vezes optamos ali pela nossa liberdade, ir para um barzinho, ir para um pagode, ir para um sertanejo, ou ir para a casa do irmão falar mal dos pastores ou da liderança? Quantas vezes nós optamos por caminhos que nós não deveríamos? Quantas vezes nós sentamos em mesas que nós não deveríamos? Daniel, ele não negociou a sua disciplina espiritual, mesmo estando sobre a ameaça de morte. E nós, né? Eu ia ramelar. Um dia eu conheci uma pastora, que ela perdeu um filho, e a mulher é cheia de fé. E aí eu fico pensando, se fosse comigo, se eu perdesse meu filho, como eu estaria? E ela tinha 3 filhos, né? E agora ela tem 2. E a mulher é cheia de fé. E eu falava, cara, eu sou muito ramelona. Eu preciso crescer muito espiritualmente, porque eu não sei onde eu estaria. E aí eu entro nesse lugar de querer mais e mais e mais, porque eu não quero me afastar do Senhor. E eu não quero que o povo dessa igreja se afaste do Senhor. Outra coisa que é um recado importante que o pastor não falou: se você não se sente confortável de ir no evangelismo, se você não se sente confortável com bebida alcoólica, se você vai ter vontade de sambar, não vá. O Senhor vai mandar aqueles que querem ali salvar vidas. Não vai ser uma festa, tá bom? Não vai ser um lugar para você estar ali, eba, eba, oba, oba. Vai ser um lugar para a gente resgatar almas do inferno ali. Tá bom? É só um recadinho também. É um lugar de guerra espiritual. Não vai ser um lugar para você curtir nada. Vai ser um lugar ali para você estar diante das trevas e falar: eu conheço alguém para te libertar. Eu conheço alguém para te salvar. Eu conheço um Deus que é um Deus maravilhoso. Em Daniel também ali em 6:4, não precisa abrir, mas mesmo ele se posicionando, mesmo ele ali se colocando contra a comida, não encontraram motivo para acusá-lo, porque ele não participou de nenhum tipo de corrupção, ele não participou de nenhum tipo de ganância, e ele não tinha uma vida dupla. Quantos de nós temos vida dupla mesmo estando dentro da igreja? É uma vergonha para nós, e eu digo pessoalmente, não de igreja física, é uma vergonha para nós quando nós temos uma vida dupla. Uma vida reta é o maior testemunho em tempos de trevas. Quando nós temos uma oração feita, quando nós temos uma resposta liberada na nossa oração, quando ontem nós estivemos aqui orando pelas nossas bênçãos retidas. Bênção retida é um momento de você se posicionar para entrar em batalha espiritual, para você orar, para você jejuar e você crer que o Senhor tem mais. Quem anda em santidade pode não ter a resposta atrasada, né? Você pode achar que você está com a sua resposta atrasada, mas ela nunca é negada, porque quando nós entramos em santidade, em intimidade com o Senhor, em posicionamento, o Senhor, Ele nos responde no tempo certo, Ele nos responde no tempo dEle, e Ele vem com o refrigério dEle sobre nós. O céu luta por quem vive com o coração limpo. Será que nós estamos num lugar onde o nosso coração está limpo? Será que nós estamos entrando num lugar agora no último dia de jejum, com o nosso coração limpo? Talvez a palavra esteja dura para você, mas o que eu quero que nessa noite aconteça é arrependimento verdadeiro. Hoje é uma noite de arrependimento verdadeiro. Não é, talvez você nem participou do jejum, mas essa palavra está cortando o teu coração. E aí você vai entrar nesse lugar de arrependimento verdadeiro para você receber a sua porção também. Porque nós estamos como corpo aqui, nós estamos numa noite
de arrependimento genuíno diante do Senhor. Nós não somos uma igreja perfeita, mas nós somos uma igreja verdadeira, arrependida, corrigível e santa. E aí eu digo, nós somos essa igreja. Em 1 João 1,7 diz assim: se vivermos na luz, assim como Deus está na luz, temos comunhão um com os outros. Deus, Ele não busca aparência de santidade, mas Ele busca corações quebrantados. Essa é a nossa chave. Eu tenho os meus pecados que só eu e Deus sabe, e meu marido sabe também, porque ele é meu marido. Mas eu tenho um coração diante do Senhor que fala: Jesus, me ajuda a ser mais parecida contigo. Espírito Santo, me ajuda a vencer os meus pecados. Me ajuda a entrar num lugar verdadeiro de arrependimento. Este é um chamado para essa noite de arrependimento verdadeiro, de um arrependimento real, sabe, para você tirar suas máscaras, tirar aquilo que te impede de alcançar a verdadeira santidade com o Senhor. Daniel, como eu já disse, ele foi um homem que teve a oportunidade de escolher, porque Deus mandou para ele ali um oficial que, para cuidar dele. Mas ali ele poderia muito bem justificar os erros dele. Ele podia justificar os erros dele diante do Senhor, de falar: poxa Deus, eu estou aqui num lugar que está contaminado, eu vim aqui para a Babilônia e eu não tenho muita escolha, porque se eu não comer, eu vou ser morto, eles vão me matar. Daniel podia ter essa conversa com Deus, Daniel podia ter essa oração com Deus, de falar: Deus, eu estou com medo que eles vão me matar, mas eu vou comer a comida deles, eu vou beber o vinho deles, eu vou entrar na cultura deles, mas eu amo você, tá Deus? Mas eu vou fazer isso aqui só porque estão me mandando. Deus, eu vou fazer isso aqui porque o rei Nabucodonosor, ele está me dando uma ordem e eu preciso fazer isso aqui, preciso beber esse tipo de vinho, preciso comer esse tipo de comida, preciso colocar esse tipo de vestes. Deus, agora eu não vou orar todo dia mais porque eu estou ali com Nabucodonosor. E Daniel podia ter tido essa conversa com Deus, e quantas vezes nós temos essas conversas com Deus? De falar: hoje eu não vou fazer, Deus, tá bom? Porque eu vou ali evangelizar meu irmão no bar, eu vou ali evangelizar alguém do meu trabalho, enfim. Quantas e quantas vezes nós temos essa desculpa direta com Deus, de falar: Deus, eu cometi um erro, mas é porque eu não tive escolha. Deus, eu caí em adultério, mas é porque eu não tive escolha. A pessoa estava se jogando em cima de mim e aí eu não consegui negar. E aí, sendo que, como Daniel, nós precisamos ter um lugar, um coração de santidade para negar as coisas que o mundo nos oferece. Nós precisamos ter esse coração de santidade para negar as coisas que o mundo nos oferece. Daniel, ele tinha todas as desculpas para desagradar o Senhor. Daniel, ele tinha todas as desculpas para desagradar o Senhor. Mas ele escolheu permanecer firme. Ele escolheu manter o coração dele consagrado ao Senhor. Ele escolheu manter as escolhas dele consagradas ao Senhor. E é assim que nós temos que ser. Mas muitas vezes nós somos como Ananias e Safira também. Nós estamos ali vivendo o sobrenatural. Estamos ali, talvez até em jejum. Talvez você entrou nas lives de oração. Talvez você esteja aqui no culto hoje, veio aqui na oração ontem. Talvez você esteja num lugar onde você sabe quem Deus é. Você esteja num lugar onde você sabe do que Deus pode fazer. Talvez você esteja num lugar onde você viu curas sendo realizadas. Mas mesmo assim, você esconde alguma parte do Senhor. Mesmo assim, você esconde algo que você precisa entregar para o Senhor. Mesmo assim, diante de tantas coisas que o Senhor pode nos fazer e Ele faz, nosso coração ele é contaminado com as coisas do mundo. E essa noite é uma noite para que a gente possa
entrar nesse lugar de arrependimento verdadeiro, de clamar ao Senhor, como diz em Salmo 139, se você puder abrir para nós lermos. Salmo 139, se você tiver aí uma caneta, um marca-texto, você guarde isso aí no seu, grifa aí, que a gente vai ler só o 23 e 24, para a gente ganhar tempo. Salmo 139, 23 e 24 fala assim: examina-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e vê os meus pensamentos, mostra-me se há em mim algo que te ofende e conduz-me pelo caminho eterno. É tempo de nós fazermos essa oração. Sonda-me, ó Deus, sonda-me, ó Deus. Daniel, ele estava no meio do pecado, no meio da Babilônia, e decidiu não se contaminar. Ananias e Safira estavam no meio do povo de Deus, e mesmo assim o coração deles foi endurecido e eles tentaram mentir para Deus. Nós precisamos entrar nesse lugar de intimidade com o Senhor todos os dias, pedindo para Ele nos sondar, tirar de nós o que é mal, tirar de nós aquilo que não pertence a Ele, tirar de nós os nossos pecados ocultos, tirar de nós os nossos pensamentos ocultos, tirar de nós aquilo que nos afasta de servir na igreja tantas vezes. Talvez você tenha sido machucado no passado, tenha sido ferido no passado, e aí você não deixou o Senhor vir até agora com um bálsamo de cura sobre você, e aí você está travado, ou seus olhos eles são maus, seus ouvidos são maus, a sua boca é má. Mas chegou um tempo do Senhor vir sobre nós de maneira sobrenatural, para que a gente avance, e para que 2026 não seja só mais um ano, mas seja um ano onde nós vamos viver todas as promessas do Senhor. Amém? Vamos entrar no momento de oração aqui. Hoje a palavra é mais rápida, mas porque eu quero que você entre num lugar de arrependimento com o Senhor. Eu quero que você entre num lugar, se você quiser se colocar de joelhos, daqui a pouco o louvor vai subir, mas um lugar onde você peça ao Senhor para Ele te sondar. Ainda é tempo de você se arrepender. Ainda é tempo de você se arrepender e você entrar no lugar com a verdadeira presença do Espírito Santo. É um tempo onde você talvez possa ser como Ananias e Safira, aqueles que estão na palavra, aqueles que conhecem a igreja há tanto tempo, que recebem ministrações, mas mesmo assim tem escondido algo do Senhor. Mesmo assim tem deixado